Bom, vamos falar agora sobre algumas conclusões que Mendel chegou ao continuar com o cruzamento de ervilhas, só que agora não analisando mais apenas uma característica por vez, mas sim analisando 2, 3 ou mais características ao mesmo tempo. E ele chegou a outras conclusões, só que essas conclusões também eram conclusões que confirmavam a sua primeira conclusão quando ele cruzou ervilhas analisando apenas uma característica por vez, o que deu origem à sua primeira lei. Só que quando ele cruzou agora analisando 2, 3 ou mais características ao mesmo tempo, chegou a conclusões, e essas conclusões então é o que nós chamamos de segunda lei de Mendel, ou também chamada de lei da segregação independente dos fatores. E o que nós vamos estudar agora como dihibridismo, trihibridismo ou polihibridismo. O que seria o di, tri ou polihibridismo? Lembra que na primeira lei de Mendel a gente estudou o monohibridismo, quando existia apenas um híbrido, ou seja, surgia apenas um tipo de ser, um tipo de indivíduo que era heterozigoto. Agora, na segunda lei de Mendel, como eu analiso 2, 3 ou mais características ao mesmo tempo, eu vou ter 2 tipos de heterozigotos, 3 tipos diferentes de heterozigotos, 4 tipos diferentes de heterozigotos e assim por diante, dependendo de quantas características eu vou analisar ao mesmo tempo. Daí, então, se eu analiso 2 características ao mesmo tempo, eu vou ter 2 tipos diferentes de heterozigotos. E isso aí é o que nós chamamos de dihibridismo. Surgem 2 híbridos, ou seja, 2 tipos de heterozigotos. Se eu analiso 3 tipos de características ao mesmo tempo, eu vou ter 3 tipos diferentes de heterozigotos. Aí nós temos o trihibridismo. Se eu analiso 4 ou mais características ao mesmo tempo, eu vou ter 4 tipos diferentes de heterozigotos. Aí nós vamos ter o polihibridismo. Bom, vamos analisar a seguinte situação. Quando Mendel ele analisou 2 características ao mesmo tempo: a textura da semente e a cor da semente. Ou seja, a textura, se a semente ela é lisa ou rugosa, e a cor, se a semente é amarela ou verde. O que Mendel pegou? O que Mendel fez? Ele pegou uma ervilha que era amarela e lisa e cruzou com uma outra que tinha a característica de semente verde e rugosa. Lembrando que sementes amarelas são dominantes em relação a sementes verdes e sementes lisas são dominantes em relação a sementes rugosas. Então, ele pegou uma planta que analisou 2 características que eram dominantes, ou seja, uma ervilha amarela e lisa, 2 características dominantes, e cruzou com uma outra ervilha que tinha 2 características recessivas, ou seja, as sementes verdes e rugosas. Quais eram os genótipos desses indivíduos? A semente que era amarela e lisa, qual era o genótipo dela? Lembrando, amarela seria o quê? Como ele é dominante, eu vou utilizar a letra V, já que o V é recessivo, e nós sempre utilizamos a letra da característica recessiva. Então, a semente que era amarela, ela é Vzão, Vzão. Só que além de ser amarela, ela era lisa. Lisa é dominante, rugosa é recessiva, e vou utilizar o R. Então, logo, a semente que é lisa, ela é Rzão, Rzão, dominante, e amarela, Vzão, Vzão. Então, logo, o genótipo dessa semente, ela é Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. E a semente que era verde e rugosa, o genótipo dela seria Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Então, nós temos um indivíduo que é Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, cruzando com o indivíduo que é Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Ao haver esse cruzamento, surgiu indivíduos que eram apenas amarelos e com semente lisa. Já que a amarela ela é dominante e a lisa também é dominante, 100% da prole, ou seja, da geração F1, era amarela e lisa, ou seja, 100% do fenótipo, desse tipo de fenótipo. E só lembrando o seguinte,
qual era o genótipo, qual eram os genes, quais eram os alelos que cada gameta de cada indivíduo iria carregar. Lembrando, já que o indivíduo que era amarelo, liso, amarelo, Rzão, amarelo, Vzão. E esse Vzão, os dois alelos vão se separar no momento da formação dos gametas. Vai um Vzão para um gameta e um Vzão para o outro gameta. Mas é só Vzão. Então só existe um tipo de alelo que os gametas vão carregar, que é o Vzão. E como ele era Rzão, mesma coisa, só tem Rzão. E então quais eram os alelos que cada gameta iria carregar? Então, um gameta iria carregar um alelo de uma característica e um alelo de uma outra característica. Ou seja, vai carregar um Rzão e um Vzão. Ou seja, um gameta ia ter um Rzão e um Vzão. No caso do indivíduo recessivo, mesma coisa. Como é Rzinho, Vzinho, então ele ia carregar um Rzinho, já que só tem Rzinho, e um Vzinho, já que só tem Vzinho. Então, os alelos que o outro gameta iria carregar do indivíduo que era recessivo seria Rzinho, Vzinho. Todos os gametas iriam carregar esses mesmos alelos, Rzinho, Vzinho. E quando esses gametas se encontrassem numa fecundação, esses alelos iriam se misturar. Então, por exemplo, o gameta que carregasse o Rzão, Vzão, iria se encontrar com o gameta que carregasse o Rzinho, Vzinho. Ao haver fecundação, o Rzão de um iria se encontrar com o Rzinho do outro. E o Vzão de um iria se encontrar com o Vzinho do outro. Esse novo indivíduo que vai surgir a partir da fecundação iria ter qual genótipo? Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Rzão do dominante, Rzinho do recessivo. Vzão do dominante, Vzinho do recessivo. Então, esse indivíduo, ele ia ser o quê? Ele ia ser híbrido, ou seja, heterozigoto. Só que ele ia ser heterozigoto tanto para a característica da cor, como também da textura. Então, iam ser dois tipos de heterozigotos. Daí vem o dihibridismo, dois tipos de híbrido. Tá? Ou seja, ele seria duplo heterozigoto. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Duplo heterozigoto. Lembra, a primeira geração que só tinha indivíduos puros, ou seja, amarelo, liso, Rzão, Vzão, ou seja, e o outro indivíduo também era puro, né, mais recessivo, Rzinho, Vzinho, ou seja, verde rugoso. Essa primeira geração é a geração, lembra, parental, que ao cruzar deu origem a esse indivíduo, que era duplo heterozigoto, de híbrido, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Esse indivíduo, ou seja, todos os indivíduos que surgiram desse cruzamento serão os indivíduos da geração F1. Esses indivíduos da geração F1 se autofecundaram, ou seja, então, aí vai ter, como é que vai surgir como é que vão se formar os gametas nesse momento dessa autofecundação. Como é que esse indivíduo ia formar os gametas dele? Lembra que os gametas os alelos vão se separar. Então, Rzão, Rzinho, o Rzão vai para um gameta, o Rzinho vai para outro gameta, né? E do Vzão, Vzinho, o Vzão vai para um gameta e o Vzinho vai para o outro gameta. Então, quantos tipos de gametas surgiriam aí na formação desses indivíduos que são dihíbridos? Quantos tipos de gametas diferentes eles iriam formar? Bom, lembre que esses indivíduos, eles são dihíbridos, ou seja, são duplo heterozigotos. Tem dois tipos de heterozigotos ele tem, ou seja, ele é Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Então, quais tipos de gametas eles iriam formar? Então, eu ia pegar o Rzão, né, de uma característica, e o Vzão da outra característica. Eu ia pegar um alelo de uma característica com um alelo da outra característica, um alelo da textura e um alelo da cor. Então seria Rzão, Vzão. Rzão é Vzão, ia formar um gameta. Rzão, Vzinho, ia formar outro gameta. Rzinho, Vzão, ia formar outro gameta. Rzinho, Vzinho, ia formar outro gameta. Então, iriam formar 4 tipos de gametas diferentes.
Então, esses 4 tipos de gametas, Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão e Rzinho, Vzinho, esses 4 tipos de gametas iriam se encontrar numa autofecundação que essa geração F1 iria sofrer. Então, na combinação desses gametas, iria surgir toda uma prole que ia constituir uma segunda geração, ou seja, uma geração F2. E qual seria a proporção? A proporção seria o seguinte: após haver esse cruzamento, a proporção seria 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 9. Esse 9 corresponde a características somente dominantes, ou seja, amarelo e lisa. 3 e o outro 3 seriam de características tanto dominantes quanto recessivas, seriam os heterozigotos, e o 1 seriam de características apenas recessivas, ou seja, seriam 9 indivíduos amarelos lisos, características somente dominantes, 3 indivíduos amarelos rugosos, uma dominante e uma recessiva, 3 indivíduos verdes lisos, ou seja, também uma dominante e uma recessiva, e um indivíduo verde rugoso, ou seja, característica somente recessiva. Daí a proporção 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a proporção fenotípica, proporção dos fenótipos. Amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso. Como é que eu faço para saber a probabilidade de vir a existir cada indivíduo diferente? Da seguinte forma, eu vou analisar cada característica separadamente. E vou analisar então, primeiro, a característica da cor, ou seja, ela ser amarela ou verde, como se fosse na primeira lei de Mendel. Vou pegar essa característica e vou pegar as duas variações, amarelo e verde, e vou fazer aquele cruzamento normal e vou ver a probabilidade. Depois eu pego separadamente a textura, rugosa e lisa, e também vou ver a probabilidade entre elas. Bom, o fato dela ser amarela não significa necessariamente que ela tem que ser rugosa, ela pode ser lisa. E o fato dela ser lisa não significa que ela tem que ser amarela, ela pode ser rugosa. Ou seja, as duas características, elas são independentes. Por serem independentes, o que diz a lei das probabilidades? Quando eu tenho duas características independentes, eu pego as duas probabilidades e eu vou multiplicá-las. Tá? Então, ao multiplicá-las, eu vou ter o resultado final. Então, eu vou pegar a probabilidade que eu fiz separadamente só para a cor e vou pegar a probabilidade que eu fiz separadamente só da textura. O resultado das duas eu vou multiplicar. Essa multiplicação vai dar o meu resultado final. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a segunda lei, ela fala dos fatores que se segregam independentemente, ou seja, que se separam independentemente. Como a cor da semente, ela é um fator independente que não influencia na textura e vice-versa, são características independentes. Por serem independentes, eu faço dessa forma, tá? Eu vou multiplicar as probabilidades. Bom, eu posso fazer isso também de uma outra forma, utilizando o quadro de Punnett, onde eu analiso os gametas que cada indivíduo ele vai produzir e vou cruzá-los nesse quadro de maneira bem fácil. Ao cruzar, eu posso ter todos os indivíduos que podem ser formados a partir da fecundação desses gametas. E como é que eu vou saber quais são os tipos de gametas que esse indivíduo ele vai formar? Se eu estou analisando, por exemplo, duas características ao mesmo tempo ou 3 características ao mesmo tempo, aí eu vou utilizar o método das ramificações. Como é que se faz o método das ramificações? Vamos levar o seguinte. Digamos que sabe que esses alelos eles se segregam independentemente. Então, um gameta terá o alelo azão e o outro alelo azinho. Se ele tiver o alelo azão e o outro que pode ocorrer nesse gameta, seria o Bzão ou o Bzinho. Se tiver o alelo azão, o outro alelo ele pode ser o Bzão também ou pode ser o Bzinho.
Então, com base nesse raciocínio, a gente aplica o método das ramificações. Então, ele teria o alelo azão combinando com um bezão, ou o alelo azão combinando com um bezinho. Então, teria azão bezão ou azinho bezinho. Se for no caso com o alelo azinho pode se combinar com o bezão ou pode se combinar com o bezinho. Aí teria os gametas azinho bezão ou azinho bezinho. No total, ele teria os gametas azão bezão, azinho bezinho, azinho bezão, azinho bezinho. Ou seja, ele teria 1/4 de cada um. Ou seja, ele teria 25%. Vamos analisar um outro exemplo. Digamos que agora eu tenho um indivíduo que ele tem o seguinte genótipo: azão, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezinho. Ele tem esse genótipo. Como é que eu vou saber quais são os tipos de gametas que ele vai formar? Então, vamos fazer o método das ramificações, que vai ser da seguinte forma. Bom, se ele tem azão, azinho, o azão, azinho, eles são independentes. Então, eu vou ter um azão num gameta e um azinho no outro gameta. Só que ele é bezinho, bezinho. Então, tanto faz. No gameta vai ser sempre bezinho. Então, o azão com bezinho e o azinho com o bezinho. E só que eu tenho cezão e cezinho. Então, eu vou ter azão, bezinho, cezão ou azão, azinho, cezinho. Eu tenho dois tipos de gametas diferentes. Ou eu posso ter azinho, bezão, cezão ou azinho, bezinho, cezinho. Um outro tipo de gameta. Então, vamos ter aí 4 tipos de gametas diferentes. E se eu quiser saber apenas a quantidade de gametas que ele vai formar? Se eu quiser saber só a quantidade, eu não quero saber quais tipos de gametas que ele vai formar, eu quero saber só a quantidade, quantos tipos diferentes de gametas ele vai formar, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a seguinte fórmula: 2 elevado a n, onde n corresponde ao número de pares heterozigotos. Se ele tiver um par só de heterozigoto, n corresponde a 1. Então, 2 elevado a 1. Então, 2 tipos de gametas diferentes. Se ele tiver 2 pares de heterozigotos, tipo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezão, 2 tipos de heterozigotos, 2 elevado a n, 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 tipos de gametas diferentes ele vai formar. Se for 3 tipos, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, 3 pares de genes heterozigotos, né? 3 pares, 2 elevado a 3. Então, logo, ele vai formar 8 tipos de gametas diferentes. Deu para entender? É bem fácil. Eu utilizo isso aí apenas quando eu quero saber o número de gametas diferentes, mas não os tipos. Se eu quer saber os tipos, aí eu vou utilizar, no caso, o método das ramificações.